milionário fica em desespero até que a faxineira negra revela um dom surpreendente. A música alta ecoava pela mansão de Douglas, cada nota ressoando como um lembrete do vazio que preenchia sua vida. As luzes brilhantes dançavam, refletindo em taças de cristal, enquanto sorrisos ensaiados se misturavam aos risos forçados. Ele observava tudo de um canto, uma sombra em meio ao brilho, sentindo um aperto no peito que nunca parecia se aliviar. Àquela altura, todos o conheciam como milionário de sucesso, dono de empresas que cresciam como erva daninha. Mas em vez de satisfação, havia uma sensação persistente de aprisionamento. O luxo não preenchia o que havia dentro dele. Em um momento de distração, notou Lola, a faxineira negra, em meio ao caos da festa. Ela estava sozinha, dedicando-se a organizar as mesas e retirar as sombras, enquanto todos dançavam e se divertiam lá fora. Sua aparência modesta contrastava com os vestidos brilhantes de gala que o cercavam. Havia algo em si. Estou sim. E você? Parece que está em um lugar muito vazio, respondeu ela, sem hesitação. Surpreso, Douglas franziu a testa. Como você? As palavras se perderam enquanto ela o olhava com um sorriso suave. Eu tenho um dom, sabe? É fácil perceber quando alguém usa uma máscara, disse Lola. Ali há extravagância ao seu redor. Você está preso em um ciclo de sucesso que não é seu, e isso está te consumindo. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Algo dentro dele se aqueceu, despertando uma curiosidade que ele não sentia há anos. Ele já havia se perguntado se todo o seu dinheiro e prestígio valiam a pena. Mas ouvir isso de alguém como ela, uma mulher que passava despercebida, provocou um estremecimento em sua alma. Com um movimento sutil da cabeça, Lola fez com que entrassem em um canto mais tranquilo da mansão. O barulho da festa ainda estava presente, mas parecia distante. A vida não é apenas sobre conquistas e reconhecimento. É sobre conexão. A maioria das pessoas só vê o que está na superfície. O verdadeiro valor está nas histórias escondidas. Eles conversaram por longos minutos. Douglas a ouvia, absorvendo cada palavra como um pungente alívio. Uma amizade improvável estava se formando ali, nas sombras de uma festa cheia de superficialidades. Ele sentia algo que não sentia em anos, esperança, mas sua felicidade foi interrompida abruptamente. Durante um prato de hors d'oeuvres, Lola, hesitante, revelou um segredo. Meu pai, ele trabalhava para o seu pai. A tensão ficou palpável. Douglas sentiu seu coração acelerar. O peso da revelação o envolveu. Seria possível que os passados de ambos estivessem interligados de uma maneira que ele nunca imaginou? Um embate direto estava se formando. Entrelaçados por laços de dor e legado familiar, ele precisava decidir, desvendar os mistérios que os separavam e encontrar a verdadeira felicidade, ou perder essa conexão e voltar a viver na solidão de seu mundo brilhante, mas vazio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. A revelação de Lola pesava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Ele olhou para ela, tentando processar as palavras. Seu pai trabalhava para o meu pai? A confusão tomou conta de sua mente. O que isso significava? Como a história deles poderia estar conectada? Lola parecia hesitante, mas determinada. Sim, ele sempre falava de você, mas nunca te conhecemos bem. Ele tinha tanto orgulho do trabalho que fazia, mesmo que você não o visse. A festa parecia estar distante agora. Os risos e a música
tornaram-se um eco distante enquanto Douglas lutava contra seus pensamentos. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um estrondo ressoou, atravessando a mansão como um raio. As luzes piscavam e a música parou. Um grupo de convidados gritou. O que era aquilo? Um homem entrou pela porta principal, ofegante. Seus olhos eram como chamas, e ele não parecia se importar com quem estava vendo. Douglas! Ele gritou, sua voz carregada de pânico. É sobre seu pai. Você precisa vir agora. Uma onda de frio percorreu o corpo de Douglas. O que aconteceu? Ele não conseguia se mover. O medo o paralisava. Ele teve um ataque. Está no hospital. O homem parecia perdido, lutando para encontrar palavras. Os médicos, não sei se ele vai sobreviver. O chão sob os pés de Douglas parecia desaparecer. A festa, os risos, todas aquelas máscaras. Tudo desmoronava ao seu redor. Ele piscou, a realidade finalmente se instalando. Era tudo tão frágil, tão vazio. E agora seu pai, a pessoa que ele tinha adorado e temido, estava à beira da morte. Lola colocou a mão em seu braço. Um gesto simples, mas que parecia carregar um peso enorme. Douglas, vai ficar tudo bem. Você precisa ir até ele. Não importa o que você sente. Como pode dizer isso? Sua voz era um sussurro trêmulo. Eu não quero perder mais pessoas. Já é o suficiente. O pânico estava se transformando em raiva. Como ele podia se importar com o que tinha, quando não sabia o que realmente sentia? E com um olhar desesperado, ele viu o homem que havia trazido a notícia começar a se afastar. Algo não parecia certo. O jeito como ele se comportava, a hesitação em seus olhos. Espere! Douglas gritou, um nó na garganta. Ele forçou a voz a sair. Quem é você? O homem se virou, uma expressão de alívio misturada à confusão em seu rosto. Sou amigo da sua família. Fomos próximos. Perto disso, não é? Douglas sentiu uma frieza invadir seu corpo. Você está mentindo. Por que você está fazendo isso? A raiva agora fervia dentro dele. As peças começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. Lola observava, os olhos dela grandes e alarmados. Douglas, não pode ser. Ele não pode ser quem você acha. Você não sabe do que ele é capaz, Douglas gritou, movendo-se em direção ao homem. A sala estava em caos, as vozes se misturavam em pânico, mas ele só conseguia focar no desejo de entender. O que aconteceu realmente? Douglas exigiu, um novo medo tomando conta dele. E então o homem fez algo inesperado. Puxou algo do bolso. Era uma foto amarelada, de seu pai, mas ao lado dele, um homem que era a cara de quem estava diante de Douglas, mas mais jovem, mais forte. A mesma estrutura de mandíbula, os mesmos olhos escuros. Douglas, você não pode saber a verdade, ele gaguejou. O mundo ao redor de Douglas desmoronou. Havia mais segredos do que ele jamais poderia imaginar. Seu passado, sua família e agora, até mesmo Lola, a mulher que parecia ter a resposta para tudo, se distanciava. A verdade estava prestes a expor algo que ele nunca queria enfrentar. No fundo, ele sabia que não seria a mesma pessoa quando isso tudo acabasse. E a sombra do que poderia ser o fim se espalhava, envolto em segredos a serem revelados. Douglas olhava para a foto amarelada em suas mãos. A imagem de seu pai, com um homem que era, sem dúvida, a aparência de um passado não revelado. Um frio invadiu seu corpo. A música da festa estava agora morta, os risos distantes. Ele se sentia preso em um pesadelo, a realidade desmoronando à sua frente. O homem ficou em silêncio, o olhar nervoso, como se segurasse um segredo muito maior do que a imagem ali diante de Douglas. Não pode ser, isso não é verdade. A voz de Douglas ecoou por entre as paredes da mansão, cheia de raiva e confusão. O homem hesitou, a verdade prestes a sair. Você precisa me contar tudo. Douglas, você não entende, implorou o homem, sua expressão se contorcendo em medo. Se você descobrir isso,
Não será apenas o seu pai que vai se prejudicar. E o que mais? Gritou Douglas, a frustração explodindo. Desculpe, mas você não pode simplesmente entrar aqui e lançar essas acusações sem explicar. Eu não estou aqui para acusar. O homem se defendeu, os braços levantados em sinal de rendição. Eu estou tentando proteger você. Nesse momento, Lola deu um passo à frente, sua presença firme. Se você tem mais a dizer, é melhor que fale agora. Sua voz era clara e forte, fazendo com que todos parassem e olhassem para eles. A tensão na sala aumentava, como um fio prestes a se romper. Eu sou seu meio-irmão. A revelação saiu em sussurros, mas soou como um trovão. O ar ficou pesado. A respiração de todos na sala parecia ter congelado. Douglas sentiu o mundo girar. Meio-irmão? Como exatamente isso poderia ser possível? Não, não pode ser, murmurou Douglas, sua cabeça girando. Como isso é possível? Seu pai e minha mãe tiveram um relacionamento antes de casar com a sua mãe. Eles se separaram, mas ele me manteve em segredo. Em uma vida que você nunca conheceu, disse o homem, o olhar evasivo. Eu sei que isso é muito, mas é a verdade. A realidade parecia desmoronar novamente, as peças do quebra-cabeça desaparecendo. Douglas olhou para Lola, que agora estava pálida, os olhos grandes como pratos. E você sabia sobre isso? Ele perguntou, o desespero ecoando em sua voz. Eu não sabia de tudo, ela disse, balançando a cabeça com a mão cobrindo a boca. Eu apenas soube sobre você e seu pai, mas nunca imaginei que... Suas palavras falharam, como se estivesse processando a realidade. O homem deu um passo em direção a Douglas, sua expressão tentando transmitir o que sentia. Eu só quero saber a verdade. Quero entender a família que nunca tive. E você também merece isso. Os murmúrios da multidão em volta começaram a voltar, como se o resto da festa finalmente se desse conta da calamidade que se desenrolava. Como assim? Vocês são irmãos? Uma mulher gritou, chocado, mas as palavras só magoaram mais Douglas, que se sentia completamente exposto. Não pode ser, ele repetiu, o nó na garganta tornando-se quase insuportável. E se for verdade, por que esconder isso? Por quê? Então, a luz da festa começou a piscar novamente, como um flash de alerta. Uma nova crise estava prestes a se desencadear. E com uma súbita claridade, o som de sirenes cortou o ar, se aproximando da mansão como uma tempestade. Um grupo de policiais apareceu na entrada, interrompendo tudo com uma nova onda de ação. Precisamos falar com Douglas. A voz firme de um dos oficiais ecoou na sala. E assim, tudo virou caos. O homem ficou paralisado, e a emergência que estava se desenrolando parecia querer levar tudo, como um furacão, em meio à calmaria de uma noite festiva. Douglas sentiu a adrenalina bombear pelo corpo. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia que mudaria sua vida para sempre? A resposta parecia tão próxima, e ao mesmo tempo tão distante. Douglas sentia o chão tremer sob seus pés. A revelação do homem, que havia se declarado como seu meio-irmão, ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. As sirenes se aproximavam, mas isso parecia distante. Seus pensamentos estavam girando, desafiando a lógica. O homem, pálido e trêmulo, estava prestes a falar, mas um ruído forte cortou o ar. Douglas, uma voz feminina familiar e carregada de desespero, fez o coração dele disparar. Era sua mãe, que acabara de surgir na entrada da mansão. Seu rosto estava pálido, e os olhos grandes e assustados. Ela olhou para o homem. O que você está fazendo aqui? Eu disse para ficar longe. O que está acontecendo? O pânico na voz de Douglas foi real. Ele virou-se para a mãe, sua cabeça girando com um mar de perguntas. Por que você nunca me contou sobre ele? Por que você não estava pronto para saber, Douglas? Ela respondeu, a voz balançando entre o medo e a raiva. O clima tenso envolveu a sala, as pessoas ao redor murmurando entre si, incrédulas. Você não entende as consequências disso. O homem tentava se explicar,
mas as palavras saíam atropeladas. Eu só queria conhecê-lo. Eu nunca tive pai. Nunca soube. Por que escondê-los de mim? Silêncio! A mãe de Douglas gritou, e o silêncio se instalou. Ela respirou fundo. Ela respirou fundo. Como se estivesse decidindo se deveria ou não revelar um segredo ainda mais profundo. A verdade é mais complicada do que você imagina. Douglas sentiu a mágoa crescendo. Complicada? Você quer dizer que a minha vida inteira é mentira? Como você pôde esconder isso? Ele é meu irmão? A palavra irmão saiu amarga, como se estivesse mordendo um limão. Claramente abalada, sua mãe olhou para o homem. Um brilho de choro nos olhos. Esse não é o maior segredo. O que eu estou prestes a dizer pode mudar tudo. O pânico voltou a tomar conta de Douglas. O que pode ser mais sério do que isso? Ele quase gritou, sua voz tremendo com a emoção. O homem, seu meio-irmão, olhava para a mãe com expectativa e medo. E então as sirenes começaram a se aproximar. Ele não é só um irmão, a mãe começou, a voz tremendo. Ele é também a razão pela qual seu pai não estava em casa quando você mais precisava dele. O motivo pelo qual não tivemos a vida que queríamos. Como assim? Douglas sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. A revelação estava a poucos momentos de distância, mas ele não conseguia respirar. O que você está dizendo? Ele é fruto de um relacionamento que seu pai teve com outra mulher. Mas a verdade que eu não contei é que seu pai estava também envolvido em um negócio sujo. Ele passou anos cuidando da nossa família, enquanto cuidava do lado dele também. Sua mãe se calou abruptamente, deixando o ar pesado com a revelação. O homem ficou atordoado, não conseguindo reagir. O que você está dizendo? Ele olhou para Douglas, a confusão se transformando em raiva. Você está dizendo que somos prisioneiros das escolhas de nossos pais? E nesse momento, um barulho estrondoso veio da entrada da mansão. A porta foi aberta com força, e policiais armados invadiram, gritando ordens. Todos fiquem no chão. Precisamos de uma ordem de prisão. O caos se instalou. Todos na sala recuaram em surpresa e gritos. Douglas olhou desesperado para sua mãe e depois para o homem que alegava ser seu irmão. Como assim prisão? E enquanto a realidade se desenrolava em um emaranhado de segredos e revelações, Douglas percebeu que estava preso entre dois mundos. A sirene que cortava o ar parecia um aviso de que tudo estava prestes a mudar para sempre. Ele sabia que a verdade sobre sua família estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia prever. Mas a pergunta que queimava em sua mente era: estaria ele preparado para o que viria? Douglas sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação do homem, que havia se declarado como seu meio-irmão, ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. As sirenes se aproximavam, mas isso parecia distante. Seus pensamentos estavam girando, desafiando a lógica. O homem, pálido e trêmulo, estava prestes a falar, mas um ruído forte cortou o ar. Douglas, uma voz feminina, familiar e carregada de desespero, fez o coração dele disparar. Era sua mãe, que acabara de surgir na entrada da mansão. Seu rosto estava pálido, e os olhos, grandes e assustados. Ela olhou para o homem. O que você está fazendo aqui? Eu disse para ficar longe. O que está acontecendo? O pânico na voz de Douglas foi real. Ele virou-se para a mãe, sua cabeça girando com um mar de perguntas. Por que você nunca me contou sobre ele? Porque você não estava pronto para saber, Douglas. Ela respondeu, a voz balançando entre o medo e a raiva. O clima tenso envolveu a sala, as pessoas ao redor murmurando entre si, incrédulas. Você não entende as consequências disso. O homem tentava se explicar, mas as palavras saíam atropeladas. Eu só queria conhecê-lo. Eu nunca tive pai, nunca soube. Por que escondê-lo de mim? Silêncio! A mãe de Douglas gritou, e o silêncio se instalou. Ela respirou fundo, como se estivesse decidindo se deveria ou não revelar um segredo ainda mais profundo.
A verdade é mais complicada do que você imagina. Douglas sentiu a mágoa crescendo. Complicada? Você quer dizer que a minha vida inteira é mentira? Como você pôde esconder isso? Ele é? Meu irmão? A palavra irmão saiu amarga, como se estivesse mordendo um limão. Claramente abalada, sua mãe olhou para o homem, um brilho de choro nos olhos. Esse não é o maior segredo. O que eu estou prestes a dizer pode mudar tudo. O pânico voltou a tomar conta de Douglas. O que pode ser mais sério do que isso? Ele quase gritou, sua voz tremendo com a emoção. O homem, seu meio-irmão, olhava para a mãe com expectativa e medo. E então, as sirenes começaram a se aproximar. Ele não é só um irmão. A mãe começou, a voz tremendo. Ele é também a razão pela qual seu pai não estava em casa quando você mais precisava dele. O motivo pelo qual não tivemos a vida que queríamos. Como assim? Douglas sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. A revelação estava a poucos momentos de distância, mas ele não conseguia respirar. O que você está dizendo? Ele é fruto de um relacionamento que seu pai teve com outra mulher. Mas a verdade que eu não contei é que seu pai estava também envolvido em um negócio sujo. Ele passou anos cuidando da nossa família, enquanto cuidava do lado dele também. Sua mãe se calou abruptamente, deixando o ar pesado com a revelação. O homem ficou atordoado, não conseguindo reagir. O que você está dizendo? Ele olhou para Douglas, a confusão se transformando em raiva. Você está dizendo que somos prisioneiros das escolhas de nossos pais? E nesse momento, um barulho estrondoso veio da entrada da mansão. A porta foi aberta com força, e policiais armados invadiram, gritando ordens. Precisamos falar com Douglas. A voz firme de um dos oficiais ecoou na sala. O caos se instalou. Todos na sala recuaram em surpresa e gritos. Douglas olhou desesperado para sua mãe e depois para o homem que alegava ser seu irmão. Como assim prisão? Um dos policiais se aproximou, a expressão grave. O seu pai, ele está sendo procurado por fraude e lavagem de dinheiro. Temos um mandado de prisão. Precisamos de você para averiguar a situação. As palavras caíram sobre ele como um balde de água fria. A mente de Douglas entrou em um turbilhão. O pai, o homem que ele havia idolatrado, um criminoso? E o meio-irmão, ele estava no meio disso? Não pode ser, murmurou Douglas, seu estômago se contorcendo. Douglas, nós precisamos saber o que você sabe. O policial pressionou, mas ele estava perdido. Todos ao seu redor se tornaram borrões de medo e confusão. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? O som das sirenes ainda ressoava, misturando-se com a batida acelerada de seu coração. A tensão crescendo na sala era insuportável. A mãe de Douglas parecia desesperada, seu olhar alternando entre o policial e o homem que dizia ser seu irmão. Por favor, não, você não pode levar meu filho. Mas Douglas já estava pensando em outra coisa. O homem ao seu lado, que parecia ser seu irmão, poderia saber a verdade. Você tem que me contar tudo, agora. Ele exigiu sem respirar. O homem hesitou e a sala ficou em silêncio, todos aguardando a resposta. O futuro de Douglas estava prestes a mudar mais uma vez, e ele sentia que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas ao mesmo tempo mais distante. A revelação poderia trazer a liberdade ou talvez o caos absoluto. Douglas sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação do homem, que havia se declarado como seu meio-irmão, ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. As sirenes se aproximavam, mas isso parecia distante. Seus pensamentos estavam girando, desafiando a lógica. O homem pálido e trêmulo estava prestes a falar, mas um ruído forte cortou o ar. Douglas! Uma voz feminina, familiar e carregada de desespero, fez o coração dele disparar. Era sua mãe, que acabara de surgir na entrada da mansão. Seu rosto estava pálido, e os olhos, grandes e assustados. Ela olhou para o homem. O que você está fazendo aqui? Eu disse para ficar longe. O que está acontecendo? O pânico na voz de Douglas foi real. Ele virou-se para a mãe.
sua cabeça girando com um mar de perguntas. Por que você nunca me contou sobre ele? Por que você não estava pronto para saber, Douglas? Ela respondeu, a voz balançando entre o medo e a raiva. O clima tenso envolveu a sala, as pessoas ao redor murmurando entre si, incrédulas. Você não entende as consequências disso. O homem tentava se explicar, mas as palavras saíam atropeladas. Eu só queria conhecê-lo. Eu nunca tive pai, nunca soube. Por que esconder isso de mim? Silêncio. A mãe de Douglas gritou, e o silêncio se instalou. Ela respirou fundo, como se estivesse decidindo se deveria ou não revelar um segredo ainda mais profundo. A verdade é mais complicada do que você imagina. Douglas sentiu a mágoa crescendo. Complicada? Você quer dizer que a minha vida inteira é mentira? Como você pôde esconder isso? Ele é meu irmão. A palavra irmão saiu amarga, como se estivesse mordendo um limão. Claramente abalada, sua mãe olhou para o homem, um brilho de choro nos olhos. Esse não é o maior segredo. O que eu estou prestes a dizer pode mudar tudo. O pânico voltou a tomar conta de Douglas. O que pode ser mais sério do que isso? Ele quase gritou, sua voz tremendo com a emoção. O homem, seu meio-irmão, olhava para a mãe com expectativa e medo. E então as sirenes começaram a se aproximar. Ele não é só um irmão, a mãe começou, a voz tremendo. Ele é também a razão pela qual seu pai não estava em casa quando você mais precisava dele. O motivo pelo qual não tivemos a vida que queríamos. Como assim? Douglas sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. A revelação estava a poucos momentos de distância, mas ele não conseguia respirar. O que você está dizendo? Ele é fruto de um relacionamento que seu pai teve com outra mulher. Mas a verdade que eu não contei é que seu pai estava também envolvido em um negócio sujo. Ele passou anos cuidando da nossa família, enquanto cuidava do lado dele também. Sua mãe se calou abruptamente, deixando o ar pesado com a revelação. O homem ficou atordoado, não conseguindo reagir. O que você está dizendo? Olhou para Douglas, a confusão se transformando em raiva. Você está dizendo que somos prisioneiros das escolhas de nossos pais? E nesse momento, um barulho estrondoso veio da entrada da mansão. A porta foi aberta com força, e policiais armados invadiram, gritando ordens. Precisamos falar com Douglas. A voz firme de um dos oficiais ecoou na sala. O caos se instalou. Todos na sala recuaram em surpresa e gritos. Douglas olhou desesperado para sua mãe e depois para o homem, que alegava ser seu irmão. Como assim prisão? Um dos policiais se aproximou, a expressão grave. O seu pai, ele está sendo procurado por fraude e lavagem de dinheiro. Temos um mandado de prisão. Precisamos de você para averiguar a situação. As palavras caíram sobre ele como um balde de água fria. A mente de Douglas entrou em um turbilhão. O pai, o homem que ele havia idolatrado, um criminoso? E o meio-irmão, ele estava no meio disso? Não pode ser, murmurou Douglas, seu estômago se contorcendo. Douglas, nós precisamos saber o que você sabe. O policial pressionou, mas ele estava perdido. Todos ao seu redor se tornaram borrões de medo e confusão. O som das sirenes ainda ressoava, misturando-se com a batida acelerada de seu coração. A tensão crescendo na sala era insuportável. A mãe de Douglas parecia desesperada, seu olhar alternando entre o policial e o homem que dizia ser seu irmão. Por favor, não! Você não pode levar meu filho. Mas Douglas já estava pensando em outra coisa. O homem ao seu lado, que parecia ser seu irmão, poderia saber a verdade. Você tem que me contar tudo, agora, ele exigiu, sem respirar. O homem hesitou, e a sala ficou em silêncio, todos aguardando a resposta. O futuro de Douglas estava prestes a mudar mais uma vez, e ele sentia que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas ao mesmo tempo mais distante. De repente, um grito ecoou na entrada da mansão.
Não, não façam isso! Era Lola, a faxineira, que vinha correndo, pálida e descontrolada. O caos se intensificou. Ela parou na frente dos policiais e a sala inteira ficou em choque. "O que você está fazendo aqui?" gritou a mãe de Douglas, o medo transparecendo em sua voz. Lola respirou fundo, as palavras saindo apressadas. Eu tenho algo para contar. Algo que muda tudo. Vocês precisam ouvir isso." A sala ficou em silêncio absoluto. Douglas encarou Lola, o coração palpitando. O que mais poderia ser lançado em meio a essa tempestade de segredos? "Eu sou a verdadeira razão pela qual seu pai não estava lá para você", Lola disse, a voz tremendo. Eu sou filha do seu pai, a verdadeira filha." O ar ficou pesado e todos os olhares se voltaram para ela. O choque era visível nas expressões de todos. Douglas sentiu como se o chão tivesse desaparecido de seus pés. A revelação de Lola tornou suas próprias sombras ainda mais tenebrosas. Ele não sabia mais em quem confiar. A sala parecia girar, e no fundo, ele sentia que nada mais seria como antes. Ele estava prestes a descobrir o que realmente significava ser parte dessa família. Mas agora, ele só conseguia pensar em uma pergunta: até onde as mentiras poderiam levá-lo? Lola olhou para Douglas, nervosa e determinada, enquanto as revelações dançavam no ar como sombras. A tensão era palpável, e as palavras dela pairavam como um peso em meio ao caos. "Eu sou a verdadeira razão pela qual seu pai não estava lá para você", disse ela, e cada sílaba atingiu Douglas como uma flecha. O olhar estrondado dele se desdobrava em confusão e dor. A sala estava em silêncio, cada pessoa presa ao impacto daquela declaração. "E não só isso", continuou Lola, sua voz tremendo. "Eu sou o que restou da vida que seu pai deixou para trás, a filha que ele nunca assumiu." O murmúrio que se seguiu nas bocas dos convidados era um turbilhão. Uma tempestade de sussurros e olhares incrédulos. Ele olhou nos olhos de Lola, procurando algum sinal de mentira, mas tudo o que viu foi a verdade crua e exposta. "Isso não pode estar acontecendo", ele murmurou, a voz falhando. O chão parecia escorregar sob seus pés, e a festa não passava de uma série de rostos embaralhados e boquiabertos. E então, antes que ele desse algum passo, o clima na sala mudou dramaticamente. Um grito estridente cortou o ar, um grito que parecia vir de um lugar profundo dentro dele. "Douglas!" A voz era de sua mãe, mas agora carregava um tom de desespero que ele nunca havia ouvido antes. Ela avançou, as mãos trêmulas, seu rosto pálido. "Não escute ela, não é verdade." O horror em sua voz fez com que todos olhassem. "Como você pode dizer isso?" Douglas gritou, a frustração ardendo dentro dele. O que mais ele não sabia? "Você me escondeu coisas a vida inteira." A mãe respirou fundo, tentando recuperar a compostura, mas o olhar apavorado dela falava mais alto que as palavras que ela não conseguia soltar. Foi então que um barulho alto e estrondoso ecoou como um trovão pela mansão. A porta principal foi aberta abruptamente, e um grupo de policiais armados irrompeu, a luz da rua cortando a escuridão do interior. "Todos para o chão! Ordem de prisão!" "Precisamos de Douglas!" um dos oficiais gritou, e a sala explodiu em confusão novamente. As sirenes soavam, e os convidados começaram a gritar e se agitar. "Não, não pode ser!" gritou Lola, seu olhar se movendo entre os policiais e Douglas. "Você não pode levar ele! Não assim!" Mas o caos não parava. A mãe de Douglas, em um ato desesperado, correu até os policiais, as mãos erguidas. "Ele não tem nada a ver com isso. Por favor, não façam isso." Nesse momento, enquanto a atenção se dividia entre a mãe e os policiais, Lola avançou mais perto de Douglas, sua voz agora num sussurro. "Você tem que saber a verdade antes que seja tarde demais. A verdade que eu nunca contei.
As palavras dela foram interrompidas pelo peso de uma nova revelação. Um oficial se virou rapidamente, um olhar de reconhecimento ardente em seus olhos. Você, ele apontou para Lola. Sua expressão estava misturada entre raiva e perplexidade. Você está envolvida nisso. O mundo ao redor começou a girar. O pânico tomou conta de Douglas. Do que você está falando? Ele perguntou, as batidas de seu coração se acelerando. O que você sabe sobre ela? E o policial, antes de qualquer coisa, olhou para Douglas, os olhos 2 pontos de tensão. Você não sabe, não é? A família que você sempre conheceu não é quem você pensa que é. Lola não é só a faxineira. Ela é parte de algo maior, algo que seu pai tentou manter escondido, mas ele não conseguiu. Porque ele é seu pai, Douglas. Ele é o seu verdadeiro pai. A realidade desabou sobre ele como um tsunami. Tudo o que ele acreditou, tudo o que lutou para entender, estava desmoronando. A verdade não era só sobre ser meio-irmão. Ele e Lola eram irmãos de sangue? O que mais tinha sido ocultado? O grito de Lola ecoou em sua mente, e ele sentiu a dor, a confusão tomando conta de seu ser. Era a explosão que mudaria tudo. Enquanto o caos continuava ao seu redor, as sombras da sua vida e identidade começavam a se entrelaçar em um emaranhado de segredos devastadores. E em meio à confusão, uma voz interna perguntou se ele poderia sobrevivê-los. Enquanto a confusão reinava na sala, Douglas sentiu sua cabeça girar. Tudo o que acreditou que conhecia estava em pedaços. A revelação de Lola, filha do mesmo pai que ele nunca teve tempo para conhecer, ecoou em sua mente. E agora os policiais gritavam por respostas. A tensão estava quase insuportável. O oficial continuou, os olhos fixos em Douglas, que ainda estava em choque. Precisamos de você para averiguar a situação. Seu pai está em fuga. Ele não só está sendo procurado por fraude, mas também por algo muito mais sério. Temos razões para acreditar que ele está envolvido em um esquema de tráfico de influências. As palavras cortaram o ar como uma faca. Douglas encarou o policial, sem palavras, enquanto uma nova onda de pânico o engolia. Sua mãe parecia igualmente perplexa, o rosto pálido como um lençol. Isso não pode ser verdade. Ela balançava a cabeça, como se tentando escapar da realidade. Douglas, você tem que acreditar em mim, implorou Lola, lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Eu não sei de tudo, mas o seu pai, ele é mais complicado do que você imagina. Ele escondeu não apenas a sua existência, mas também a verdade sobre o que ele realmente é. Cale-se! Gritou a mãe de Douglas, a frustração transbordando. O clima estava tenso e as pessoas murmuravam. Você não sabe do que está falando. O desamparo dela era palpável. Olhou para Lola. Procurar um motivo para acreditar nela, mas a crise estava se intensificando. E então, em um momento de desespero, algo estalou na mente de Douglas. Um pensamento. Lola, você disse que seu pai era amigo do meu, certo? Você sabia de algo? O que mais você escondeu? Ele nunca havia considerado aquela conexão de forma tão próxima. O passado desencadeou um novo tipo de raiva. Não era apenas a traição das mentiras que o cercavam, mas algo mais. Eu só soube da verdade depois que ele morreu, disse Lola, a voz fraquejando. Meu pai nunca quis que eu soubesse, mas ele também tinha segredos. O seu pai não era apenas milionário, ele estava envolvido com gente muito perigosa. Ouvindo isso, a sala foi envolta em murmúrios e olhares furtivos. Douglas se sentia queimando de dentro para fora. Ele queria acreditar em Lola, mas a falsa segurança estava se desfazendo. Um pensamento feroz tomou conta dele. E se tudo isso fosse parte de um plano? A conexão que tinham, a traição, as leis quebradas, as revelações se entrelaçavam e formavam um quadro horrível. O que você quer dizer com perigosa? O que você realmente sabe sobre meu pai? Ele olhou para ela, sua voz firme,
Mas o medo estava ali, e, como se o universo estivesse alinhado para desmoronar em torno dele, Lola hesitou. Douglas, eu posso não saber tudo, mas algo pior está por vir. Antes que pudesse falar mais, um grito rasgou o silêncio, vindo da entrada da mansão. Não! Não deixem que eles entrem! Era um homem alto, bem vestido, que parecia familiar. Ele empurrou os policiais e avançou, e Douglas reconheceu o rosto imediatamente. Era seu pai. Pai! Gritou Douglas, a adrenalina tomando conta. Mas ao invés do acolhimento que esperava, notou medo nos olhos de seu pai. O homem olhou diretamente para Lola, o reconhecimento fazendo seu rosto mudar. Você, o que você está fazendo aqui? A voz dele era como um trovão, carregada de desespero. O clima na sala mudou instantaneamente. O que está acontecendo? Douglas se sentiu como se estivesse preso em um turbilhão. A sala estava repleta de tensão, e ele percebeu que a reviravolta não era apenas sobre ele ou sobre Lola. Era muito maior. Você não entende, disse seu pai, a voz tremendo. O que está em jogo é muito maior do que uma simples fraude. Há vidas em risco. E você precisa sair daqui. Douglas estava atordoado, sem saber se acreditava, mas o olhar de seu pai e a súplica na voz dele eram reais. O que mais você não me contou? A indignação dele queimava. E então começou a se espalhar uma confusão coletiva. Pessoas ao redor começaram a sussurrar e se afastar, como se a verdade começasse a pairar no ar. Saia, agora, ordenou o pai, sua presença se intensificando. Com os policiais ainda próximos, a pressão aumentava. O que mais estava escondido? O que isso significava para ele, para sua mãe, para Lola? Douglas levou um passo à frente, sua voz baixa e determinada. Não vou a lugar nenhum sem entender a verdade. Se você quer que eu confie em você novamente, então deve revelar tudo. Mas a súbita tensão foi interrompida quando um segundo grupo de policiais entrou na sala. Parem essa confusão. Todos! Começou a gritar. O pai de Douglas ficou paralisado, os olhos arregalados em medo, enquanto Lola olhava para Douglas, esperando a resposta que o mundo parecia implorar. O que havia se transformado em uma simples festa, agora era uma tempestade de segredos, desconfiança e uma urgência que tinha pelas rédeas. Uma nova verdade estava à espreita, e Douglas percebeu que a revelação que o aguardava talvez pudesse destruir não só a sua família, mas também a vida que conhecia. E no meio desse turbilhão, uma pergunta ressoava em sua mente. Até onde ele iria para saber a verdade? Douglas sentiu o chão tremer sob seus pés. A tensão na sala aumentava, enquanto o olhar de seu pai se fixava em Lola. Um silêncio pesado se instalou. Ele tinha apenas um pensamento: o quão longe tudo isso poderia ir. Você não deveria estar aqui, gritou seu pai, a voz tremendo com raiva e medo. Pai, por que você nunca me contou sobre ela? Douglas sentiu seu coração acelerar. Cada batida era um lembrete de tudo que estava em jogo. Os policiais cercavam a sala, mas a verdadeira questão era o que havia entre eles, o que os unia e os separava. Douglas, não é o que você pensa. O pai balançava a cabeça, o olhar carregado de desespero. Você não sabe o que ela realmente é. E o que é que ela é? Lola respondeu, o tom desafiador. Eu sou sua filha, e isso é o que importa. A voz dela tremia, mas havia determinação ali. A mãe de Douglas parecia à beira de um colapso. Você não entende, Lola. Isso não é só sobre nós. É muito mais complicado. Sua expressão mudava a cada segundo, como se tentasse encontrar uma saída no emaranhado de segredos. Cada um de vocês está escondendo algo, Douglas gritou, a frustração enchendo sua voz. O mundo parecia desmoronar ao redor dele. E eu sou quem paga o preço. O policial que havia entrado primeiro continuava próximo, observando tudo como um espectador horrorizado. O clima estava carregado, e ele começou a se mover, se afastando do caminho do pai de Douglas.
Precisamos fazer uma abordagem. Essa situação não está segura. A tensão era palpável. Douglas sentiu raiva, desespero, uma confusão que atordoava sua mente. Por que você não me disse sobre o que estava acontecendo, pai? Que tipo de família é essa? E então um rugido ecoou pela entrada da mansão. Uma SUV preta como um monstro parou abruptamente na frente da casa. As luzes se acenderam, revelando 3 homens com armamento pesado. "Ninguém saia!" gritou um deles. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a se mover. "Fuja, Douglas!" gritou seu pai, empurrando-o para trás. "Vá, leve sua mãe e Lola!" A confusão explodiu em gritos. A adrenalina invadiu Douglas. Ele não conseguia raciocinar. As pessoas estavam correndo e ele sentia que a qualquer momento tudo poderia acontecer. Foi então que um dos homens na SUV apontou a arma para o pai de Douglas. "Você veio até nós e agora estamos aqui por causa de você. Você não pode escapar dessa vez." Nesse momento, Douglas percebeu que havia mais em jogo do que apenas o segredo da sua família. O que seu pai tinha feito havia atraído não apenas a polícia, mas o tipo de gente que não hesitava em fazer o que fosse necessário. A mãe de Douglas tinha os olhos arregalados e Lola estava paralisada, olhando entre os 2 homens e o pai de Douglas. A visão do pai, uma figura que ele sempre admirou, agora cercada por perigo, fez seu coração apertar. "Pai, o que está acontecendo? Tudo isso é culpa minha." A voz do pai era um murmúrio. "Eu tentei proteger vocês, mas não há como voltar atrás. Eles não vão parar até conseguir o que querem. Você deixou isso chegar nesse ponto. Você enganou todos nós." Douglas gritou, a raiva saindo em forma de palavras. O homem que apontava a arma parecia se preparar para agir. E então, em um instante de pura adrenalina, Lola avançou. "Não, não faça isso!" Ela se colocou na frente do pai de Douglas, como uma muralha contra o pesadelo. "Lola, não!" gritou Douglas, enquanto a cena se desdobrava em câmera lenta. O tiro ecoou e a sala congelou. O tempo parou. O mundo desapareceu em meio ao ruído ensurdecedor. Lola caiu. E tudo o que restou foi o grito agonizante de Douglas, o som das sirenes se misturando ao histerismo ao redor. Ele não conseguia pensar em mais nada. Uma nova verdade se desdobrava diante dele. O que se revelara em toda a confusão não era apenas sobre segredos ou mentiras, mas sobre vidas sendo destruídas em um instante. Não, 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 não! A imagem de Lola no chão se gravou em sua mente, e seu corpo estava em chamas de raiva e desespero. Do que mais ele não sabia, como poderia tudo mudar tão rápido? As palavras de sua mãe pareciam mais distantes do que nunca, e naquele momento, Douglas soube que a explosão de segredos significava muito mais. Ele estava prestes a descobrir não apenas o que era ser um milionário, mas o que realmente significava fazer parte de uma família cheia de sombras. E enquanto o caos se desenrolava, a pergunta que ecoava em sua mente era: quem ele realmente poderia confiar agora? Douglas caiu de joelhos, ainda em choque, enquanto o corpo de Lola se... O pai gritava, os policiais se movendo rapidamente, mas tudo parecia distante. Ele não conseguia desviar o olhar dela, a dor pulsando em seu peito enquanto o caos se desenrolava ao redor. Lola, não, por favor! Os gritos de seu pai soavam como um lamento. Os policiais tentavam controlar a cena, mas a confusão era imensa. O mundo que Douglas conhecia estava desmoronando, e ele não sabia se deveria se levantar ou permanecer ali, preso em um pesadelo. A mente dele estava uma tempestade. Quem ele realmente era? O que sua família realmente escondia? A verdade começava a se formar, uma colcha de retalhos de mentiras e segredos. Ele se lembrou das palavras de Lola, a maneira como ela olhou para ele antes de tudo acontecer. Havia ali uma força, um desejo de verdade que ele precisava agora mais do que nunca. Chorando, ele se levantou, determinado a entender tudo.
Os policiais cercaram Lola enquanto seu pai tentava alcançá-la. Não, fique longe. Chame uma ambulância, ele gritou, sua voz carregada de desespero. Mas a agitação na sala era intensa. Douglas sentiu um frio na espinha. A rainha do seu mundo estava se desintegrando, e ele se viu diante da escolha mais difícil que poderia imaginar: ficar ou lutar por respostas. Você não pode deixar isso assim, gritou Douglas, as lágrimas escorrendo. Ele olhou nos olhos de Lola e sentiu uma conexão ainda maior do que antes. Eu preciso saber a verdade. Não podemos deixar que tudo isso termine aqui. Douglas. A voz do pai soou baixa, quase um sussurro. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Eu protegi você das verdades mais sombrias. E naquele instante, suas palavras romperam as barreiras entre pai e filho. O passado invadiu suas mentes como uma onda. Não precisa me proteger, Douglas gritou. Se você fosse honesto, talvez eu não estivesse aqui agora, em meio a tudo isso. A confusão tomou conta da sala. Os policiais começaram a controlar a multidão, e em meio ao grito estridente de sirenes, algo neles começou a mudar. A expectativa de uma nova verdade flutuava no ar, e todos ao redor pareciam perceber que a tempestade estava apenas começando. Douglas, você precisa saber que nosso pai nunca foi simples. Ele carregou fardos que não deveria ter feito. Os olhos de Lola brilhavam com intensidade. E mesmo assim, eu sou parte disso. Você é parte disso. Precisamos expor as mentiras. Como você pode afirmar isso depois do que aconteceu? Sua mãe hesitou, o medo evidente. Como podemos confiar um no outro agora? Mas o coração deles pulsava com uma urgência. Douglas sentiu que a vida estava mudando diante de seus olhos. O que aconteceria a seguir? Era uma questão de tempo, e ele sabia que algo precisava ser feito. Ele virou-se para o pai. Eu não sei o que fazer com isso tudo, mas não posso fugir da verdade. Ele respirou fundo, a determinação tomando conta. Vamos juntos resolver isso. O que está realmente em jogo? O pai apenas acenou, os olhos marejados. Se você estiver pronto para essa batalha, não seremos apenas um corpo à mercê desses segredos. Precisamos de uma luz no fim do túnel. E assim, com o olhar determinado de Lola, com a dor do passado pulsando entre eles, Douglas se sentiu acender uma nova esperança. Eles não apenas eram familiares, juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Enquanto os policiais se moviam para levar a situação sob controle, o ambiente ao redor diminuiu de forma inesperada. Eles eram mais do que personagens em um drama. Eram seres humanos lutando por um propósito real. Sabendo que esta batalha estava apenas começando, Douglas lançou um olhar para Lola, seu passado agora entrelaçado ao dele, e exclamou: Nós vamos descobrir a verdade. Vamos fazer isso juntos. Ninguém mais sofrerá. E enquanto o silêncio se instalava, a certeza de que a coragem e a verdade os guiariam à frente surgiu na mente de todos. A luta pela identidade e pela família estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para encarar o futuro. Agora, se você apreciou essa história e todas as reviravoltas que ocorreram, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esclareça a sua curiosidade e esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama essa trama. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que